Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. O Radhakanta Prabhu, ele perguntou: quais são as deidades aqui do Templo de São Paulo? Nós temos aqui a deidade Sri Sri Radha Giridhari Ju, Shrimati Radharani e Giridhari Ju, Shrimati Radharani na forma de Kunjamala. E nós temos também Mahaprabhu, e o nome de Mahaprabhu aqui do Templo de São Paulo é Sri Sri Satinanda Gaura Hari. É o filho de Sati, Gaura Hari. Então, essas são as deidades aqui do Templo de São Paulo. Temos a Tulasi também, né? A Tulasi é uma deidade. Mas a pergunta do Radhakanta, então, foi essa e a resposta é essa. Vamos, então, continuar a leitura aqui da aula de Silachara Maharaj. Silachara Maharaj está falando no dia de várias comemorações, essa aula que ele deu, Pundarika Vidyanidhi, aparecimento de Pundarika Vidyanidhi, aparecimento de Srila Raghunatha Das Goswami, aparecimento de Sri Vishnupriya Devi. Então, agora ele continua falando, né? Essa aula foi dada em Ulubéria, na Índia. É um programa à noite. Não, desculpa, essa aqui foi uma aula do meio-dia, no dia 30 de janeiro de 2020. Então, ele continua falando. Hoje também é o dia do aparecimento de Sri Pundarika Vidyanidhi. Todos vocês sabem quem ele era. E aí, alguém está falando no fundo do salão do Nati Mandir. Alguém está falando e Silachara Maharaj fala assim para a pessoa: você tem algum desejo? Existe alguma ânsia? Você está fazendo algum esforço para chegar a esta linha, a essa filosofia? Qual é o sentido da vida dos santos, dos sadhus? Eles vêm porque, se você ouvir sobre o Senhor Supremo, o Senhor ficará feliz, ficará satisfeito. Mas você faz o seu próprio puja, oferece algumas flores, você toca o sino, oferece a boga e pensa que é tudo. E o que há para fazer? É tudo o que há para fazer. Você não pensa em como pode agradar o Senhor Supremo. Se você ouvir sobre o Senhor Supremo e os seus devotos, isso pode lhe trazer grandes benefícios. Então, Silachara Maharaj está falando por quê? Porque o devoto está falando durante o Harikatha. Durante o Harikatha não se fala. Durante o Harikatha não tem conversa paralela. E a Silachara Maharaj fala: você está ansioso? Você está com algum problema? Você acha que você faz o puja em casa? Você oferece o arati? Você oferece a boga? Você oferece flores? E é tudo isso? Isso é tudo? Não. Você tem que escutar Harikatha, porque o que deixa a Krishna feliz é escutar Harikatha, escutar falar sobre ele, escutar falar sobre os devotos dele. Então, o Silachara Maharaj está corrigindo o devoto que está falando durante a aula. Ninguém deve falar durante a aula. Quem está dando aula é somente ele que fala. Não tem conversa paralela, não tem comentários. Isso é ofensa ao Senhor Supremo. Isso é ofensa a Krishna, você falar durante a aula, falando sobre ele, falando sobre os devotos. Então, Silachara Maharaj está instruindo aqui o devoto para que ele aprenda a não falar durante a aula. E aí ele fala um verso aqui que diz aqui, assim: cantar as glórias dos Vaishnavas, ela resgata e protege a alma diva.
Ouvi isso da boca dos sadhus, do meu guru. Isso está escrito em Acharya Vandana. Agora ele volta a falar então. Pundarika Vidyanidhi é um grande Vaishnava, assim como Srila Raghunatha Das Goswami. Ele também foi. Em seus últimos anos, Srila Raghunatha Das Goswami, ele viveu em Vrindavana, na associação de Srila Rupa Goswami e Srila Sanatana Goswami. Tendo obtido a associação deles, ele se tornou um grande Vaishnava e devoto. Eu li ontem que Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura, ele diz que há um devoto de Krishna entre mil Vaishnavas. Ele também disse, Vaishnava Roite, Mane, Chila, Bare, Asa, Quintu, Trinadi, Trinadapisu Nechena, Sloke, Parilena, Bada. O que quer dizer isso? Eu tinha uma grande esperança de que me tornar um Vaishnava, mas aqui está a pedra do tropeço. O Sloka Trinadapi Sunichena. Não podemos ser mais humildes do que uma folha de grama. Não podemos ser mais tolerantes do que uma árvore. Não podemos dar honra aos outros. Não podemos desistir de nosso ego. Não podemos desistir da luxúria, da raiva. Não podemos parar de discutir e criticar os outros. Então, aqui esse Sloka fala, eu pretendia ser um Vaishnava. Eu pretendia ser um Vaishnava, está escrito aqui. Mas eu não sou mais tolerante que uma árvore, eu não sou mais humilde que uma folha de grama. Eu não dou honra aos outros. E eu nunca quero largar o meu ego, desistir do meu ego. Então, como que vamos nos tornar Vaishnavas se nós não temos essas 4 qualidades? Ser mais humilde que uma folha de grama, mais tolerante que uma árvore. Dar honra a todos sem querer honra para si mesmo, sem querer o ego. Não há como ser um Vaishnava se não temos essas 4 qualidades muito exacerbadas. E nós sempre criticamos os outros, blasfemamos os outros. Nós sempre criticamos e encontramos falhas nos Vaishnavas, nos outros. Então, isso é muito perigoso para nós. Srila Govinda Maharaj falou, várias vezes ele disse isso. A minha religião é não ver o defeito dos outros. Srila Govinda Maharaj sempre falava isso. A minha religião, não ver os defeitos dos outros, ver o meu próprio defeito. Nós temos inúmeros defeitos. Muitos e muitos. Nós temos que concentrar para nós não termos mais esses defeitos. Não ficar olhando o que o outro faz. O outro faz, o problema é dele. Nós temos sim a obrigação de falar. Se há uma pessoa, que você é próxima de você, enfim, e está fazendo algo errado, você tem a obrigação de falar, Prabhu ou Didi, não faça isso. Gurudeva falou isso, Srila Siddhar Maharaj falou isso, Silachara Maharaj falou, Silatirokaniviha Maharaj falou, as escrituras falam, e aí você corrige a pessoa.
Mas não ficar divulgando isso e nem fazer isso para diminuir a pessoa. Nós temos que ajudar os outros, não diminuir os outros. E muito menos fofocar sobre o que o outro fez. Se a pessoa está colaborando com a matança de animais, o problema é dela. Você tem que orientar, mas não fique divulgando isso. Se a pessoa faz sexo ilícito, você não tem que ficar cutucando a pessoa e apontando o dedo para ela. Se a pessoa se intoxica com álcool, que nem hoje, né, daqui a algumas horas aqui no Brasil, tem algumas pessoas que já estão aí na virada do dia 24 para o dia 25, né? E vai estar todo mundo na mesa lá, bebendo, comendo carne, falando bobagem, tirando sarro do outro, fazendo bullying com o outro, desfrutando dos sentidos. Mas o problema é deles. O problema é deles. Nós temos que concentrar em nós. Nós não podemos nós fazermos isso. Mas os outros, deixem os outros. Se você puder falar, fale. Mas provavelmente não vai adiantar. Né? Porque provavelmente as pessoas que você vai passar agora o Natal, você já falou isso para eles. Então, deixe os outros, não fique criticando também. Deixe eles, fale para eles orientando. Eles não querem escutar, o problema é deles. O caminho é individual. Se eles comerem carne, não vai te prejudicar. Se eles usarem maconha, cocaína, sei lá, qualquer droga ou álcool, não vai te prejudicar, vai prejudicar eles, não você. Você tem sim, que nem eu falei, que orientar, mas se não adianta, deixe eles. Não critique os outros. Não fique divulgando para ninguém que tal pessoa fez isso, tal pessoa fez aquilo. Então, nós nunca vamos nos tornar um Vaishnava se nós continuarmos a falar dos outros. E como diz aqui Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, de cada 1000 Vaishnavas, um é devoto de Krishna. Veja só como é difícil ser um devoto de Krishna. Continuando a leitura aqui. No final, qualquer que seja o serviço que você faça, todo o resultado sairá pelo buraco, pelo ralo. Isso aqui, Srila Charanaraji sempre fala isso. Você pode fazer o máximo de serviço possível, o dia inteiro servindo. Se você continuar a falar dos outros, se você continuar a ver os defeitos dos outros, tudo isso vai sair pelo ralo. Se você ofender os outros, tudo isso sai pelo ralo, sai pelo buraco. É como guardar, ele dá esse exemplo sempre, Srila Charanaraji. É como guardar o sukriti do serviço devocional num copo, só que você, quando fala dos outros, você faz fofoca, você fica fazendo coisas erradas, você fura, você está furando esse copo. E aí não fica nada dentro do copo. Não adianta você colocar um líquido no copo que está furado. Vai ficar vazio o copo. Da mesma forma, o serviço devocional. Se você ganha sukriti, ganha sukriti praticando a vida devocional, mas também continua fazendo o que é errado, falando dos outros, ofendendo, não seguindo princípios, o que vai acontecer? Você está furando o reservatório e não vai ficar um sukriti lá dentro. Então, nunca fale de ninguém. Nós temos essa mania, esse mau hábito. Nós fomos acostumados desde criança a ver o defeito dos outros, desde criança a ver defeito em tudo. Mas isso daí não é apropriado. Então, esqueça isso. Esqueça, nós não somos inspetores de esgoto. Srila Siddhar Maharaj fala isso. Nós não somos inspetores de esgoto de ninguém. A gente não vai olhar o que é sujo dentro do outro. Não vai olhar a ferida do outro. Olhe a sua. Olhe a sua. Hoje, né, voltando no assunto de hoje, todo mundo aí vai estar quebrando princípios hoje. A maioria esmagadora da população mundial vai estar quebrando princípio hoje. Deixe eles. Não fique falando.
Não fique comentando, deixe eles. Prejuízo de cada um, caminho individual. Então, continuando aqui a leitura. Este é o resultado de falar mal dos Vaishnavas. Então, o resultado de falar mal dos Vaishnavas, falar mal de quem está tentando servir, não só do Vaishnava, mas nós não somos Vaishnavas ainda, mas a gente está tentando servir. Se você falar mal de quem está tentando servir, o resultado é que você vai fazer buracos no seu reservatório do mérito, do Sukriti. E fazendo buraco, todo o Sukriti sai pelo buraco. Então, o resultado é esse. Não fale de Vaishnava, muito menos do Guru, e mesmo de quem está tentando servir, como nós, que não somos devotos. Nós somos aspirantes a devotos, mas estamos tentando, cada um com a sua dificuldade. Eu comecei a falar sobre Pundarika Vidyanidhi. Ele era um grande Vaishnava. Embora não fosse possível detectá-lo com base em seu comportamento externo. Pundarika Vidyanidhi, para quem não sabe, ele, no Krishna Lila, ele era o pai de Shrimati Radharani. Ele era Vishabhanu Maharaj, o pai de Shrimati Radharani. E no Gaura Lila ele veio como Pundarika Vidyanidhi. Mas ele tinha uma opulência, ele tomava água em copos de cristal, ele tinha um servo abanando ele usava roupas opulentas. Mas quando ele escutava o nome de Deus, ele rolava no chão em êxtase da alma. Claro, o pai de Shrimati Radharani. A alma é a mesma, o corpo era diferente, o nome é diferente, mas a alma é a mesma. Como Balarama e Nityananda Prabhu, como Rupa Goswami e Vishaka Das, Vishaka, a Gopi, e Sarupa Damodar como Lalita Devi, Vishaka Devi e Lalita Devi. Então, eles vêm com outro corpo, com outro nome, mas a alma é a mesma. E Pundarika Vidyanidhi, se você olhasse a parte externa dele, você não ia conseguir saber que ele é, na verdade, um devoto puro, um Vaishnava autêntico. Depois que Gadadhar Pandit, ele ouviu Mahaprabhu glorificar Pundarika Vidyanidhi, ele se abrigou aos seus pés de lótus. Quem é Gadadhar Pandit? O nosso Param Guru Maharaj, Om Vishnupad Silabhakti Rakaki Srila Devi Goswami Maharaj, ele escreveu em Gaudiya Darshan que Gadadhar Pandit é o mais elevado e próximo entre todos os associados de Mahaprabhu. Ouvimos que a conversa de Ramananda Roy e Mahaprabhu sobre Shrimati Radharani, ela foi muito confidencial, mas o que Mahaprabhu discutiu com Gadadhar Pandit é ainda maior, mais elevado do que isso. Porque a posição de Gadadhar Pandit é tão única. Por que é tão única essa posição? Nós sabemos que nesta era de Kali, Mahaprabhu vem como uma forma combinada de Radha e Krishna. Krishna, ele pega o coração, o humor e a auréola, o envolto, a cor de Shrimati Radharani. E ele aparece como Gauranga Mahaprabhu. Lembre-se disso. Essas são as coisas muito elevadas, são coisas muito elevadas. Então, quando Krishna ele toma o coração e a auréola de Shrimati Radharani,
não sobrar nada de Shrimati Radharani? Pergunta Srilacharya Maharaj. Há também a carne e os ossos do corpo transcendental, há tudo de Shrimati Radharani. Então, o resto, o que sobrou, depois que Krishna ele pegou o seu coração e a auréola, foi levado por... Sim, o resto que sobrou apareceu na forma de Gadadhar Pandit. Então, Gadadhar é a encarnação de Shrimati Radharani na era de Kali. Pundarika Vidyanidhi era o seu guru. Quando Gadadhar veio como a encarnação de Shrimati Radharani, você pode entender quão elevado é a posição do seu guru. Então, veja só, Gadadhar Pandit, o guru dele é Pundarika Vidyanidhi, no Gora Lila. E no Krishna Lila, Pundarika Vidyanidhi é o pai de Shrimati Radharani, com o nome de Vishabhanu Maharaj. Então, no Krishna Lila, a mãe e pai. No Gora Lila, guru e discípulo. Gadadhar Pandit, discípulo. Pundarika Vidyanidhi, guru. E tem a história, né, de Gadadhar Pandit, quando ele foi ver Pundarika Vidyanidhi, ele pensou, mas como assim Mahaprabhu mandou vir aqui? E ele está com toda essa opulência, ele não conseguiu ver a parte externa, que Pundarika Vidyanidhi é um devoto, um Vaishnava puro. Mas quando ele escutou o nome de Deus, Pundarika Vidyanidhi, Gadadhar Pandit viu que ele rolou no chão em êxtase. E aí ele se iniciou com Pundarika Vidyanidhi, o seu pai. O seu pai, né? Shrimati Radharani se iniciou com o seu pai no Gora Lila. Continuando aqui a leitura. Externamente, ele parecia uma pessoa com muito dinheiro, uma pessoa muito materialista. Tem um nome aqui que Srilacharya Maharaj fala, né? Zamindar. Zamindar, pelo que eu vi outro dia aqui também, é uma pessoa muito rica, uma pessoa muito materialista. Então, externamente, ele parecia assim. Ele comia pão e ele usava roupas luxuosas. Mas quem poderia ver quem ele era por dentro? Aqueles que podem ver, podem entender quem ele é, podem entender que grande Vaishnava ele é. Nós devemos sempre nos lembrar disso. Se não nos lembrarmos dessas coisas, não alcançaremos nada neste mundo. Portanto, lembre-se sempre desses passatempos. O passatempo, por exemplo, né, no dia que Srilacharya Maharaj falou essa história, era o dia do aparecimento de Pundarika Vidyanidhi, era o dia do aparecimento de Vishnupriya Devidasi, tudo no mesmo dia. A esposa de Mahaprabhu, era o aparecimento de Raghunatha Das Goswami. E falar sobre ele, ler sobre ele, em qualquer dia é auspicioso. Imagina no dia do seu aparecimento e desaparecimento. Então, hoje no calendário Gaudiya Vaishnava, é o dia do desaparecimento de Lochanda Thakura. Na verdade, nós lemos ontem o texto de Srilacharya Maharaj falando sobre Lochanda Thakura. Porque o site internacional tinha colocado que era ontem o desaparecimento, mas é hoje. Mas não importa, nós lemos, é um texto bem comprido, eu vou bem resumidamente falar, né? Lochanda Thakura, um associado de Mahaprabhu, de Nityananda Prabhu, e ele escreveu o livro do Gora Lila, Sri Chaitanya Mangal. Sri Chaitanya Mangal foi escrito por ele. Ele escreveu várias e várias canções glorificando Nityananda Prabhu.
Nitai Gunamanya Marari, enfim, tem várias canções do livro de Kirtan, ele escrevendo, glorificando Nityananda Prabhu. E ele, nesse livro, Chaitanya Mangal, em outros livros do Gaura Lila, como o Sri Chaitanya Charitamrita, o Sri Chaitanya Bhagavata, o Sri Prema Vivarta, não foram descritos a conversa, na verdade, antes de Mahaprabhu receber sannyasa, muito superficial, nada profundo, antes de Mahaprabhu receber sannyasa, quando ele morava em Navadvipa. Mas Lochanda Sakura, ele deu muita ênfase nesse lila de Mahaprabhu, no Adi Lila, e principalmente na conversa de Mahaprabhu com Vishnupriya Devi, antes de Mahaprabhu receber sannyasa. Ela percebeu que havia algo e ele, na noite anterior, ele falou com ela e ela estava chorosa, enfim, ela estava com muito apego a ele, e Mahaprabhu tem uma conversa longa, nós lemos isso ontem. Se alguém quiser ouvir isso, é só entrar na aula de ontem à noite, do que está gravada no Facebook. Ou pode ler também no site internacional. Tem a aula lá, a aula inteira lá. Então, é dito que Mahaprabhu falando com Vishnupriya Devi, falando para ela que não existe esse relacionamento de pai, mãe, mulher, marido, filho, filha, amigo, no mundo material. Isso é um relacionamento falso. E ele fala para ela, por que você está tão chorosa? Por que você está assim? Esse relacionamento nosso não quer dizer nada, marido e mulher. E aí ele vai falando, vai acalmando ela, vai colocando a consciência de Krishna nela, tirando a ilusão dela. Ela estava muito assim, chorosa, por quê? Porque o marido iria receber sannyasa. A mulher, normalmente, ela fica muito chateada quando o marido larga ela. Mesmo para se entregar a Deus, a mulher fica muito chateada. Todo mundo tem apego, mas é como disse lá, Silatya Maharaj falou de Mahaprabhu, o apego do marido, da mulher, do filho, da filha, do pai, da mãe, do amigo, é tudo um apego ilusório. É um relacionamento ilusório. O relacionamento real é que nós somos uma alma eterna serva de Deus. Esse é o relacionamento. Sambandha Gyana. Qual que é o nosso relacionamento? Sambandha é relacionamento. Gyana é o conhecimento. Qual que é o conhecimento que a gente tem que ter da nossa relação com Deus? Nós somos alma serva eterna de Deus. E Mahaprabhu fala tudo isso para Vishnupriya Devi. E no final ele se apresenta para ela na forma de 4 braços. O Supremo, a Suprema Personalidade de Deus, na forma de 4 braços, se apresenta para ela. Mesmo assim, ela ainda fica chateada. Mesmo escutando tudo isso de Mahaprabhu, ela ainda está chateada. Porque ele foi receber sannyasa em Katwa, com Keshava Bharati. E por que Mahaprabhu foi receber sannyasa? Porque ninguém aceitava ele, o que ele falava. As pessoas, em vez de... Mahaprabhu veio para libertar todas as almas caídas, agora em Kali Yuga. E a pessoa que estava achando que ele era uma pessoa normal, que era um grihasta, casada, você tem mulher, você é casado, né? E não escutavam ele, o que ele pregava, a pessoa estava ofendendo ele. E ele falou, eu tenho que receber sannyasa, porque... senão, em vez de eu libertar as pessoas, eu salvar as pessoas, eu vou afundá-las mais ainda. Cometer ofensa contra Mahaprabhu, imagina só. Cometer ofensa, a parada contra Deus. Então ele recebeu sannyasa e aí as pessoas realmente começaram. Porque na Índia, na época, ainda hoje, né? As pessoas elas têm uma reverência pelo sannyasa, pelo monge que se entrega. Pelo menos ele faz o voto de entrega. Se ele está entregue ou não, o problema é dele, mas ele faz um voto para o guru dele que ele vai entregar
o corpo, a mente e as palavras exclusivamente para Deus. Ele não vai usar o corpo dele mais para desfrutar dos sentidos. Ele vai falar somente o Harikata, a consciência de Krishna. Ele vai distribuir a consciência de Krishna. E o pensamento dele é somente de servir. Ele não vai pensar bobagem, não vai pensar nada material, não vai desejar nada material. Esse é o voto que o sannyasi faz. A maioria não consegue cumprir, claro, porque é muito difícil cumprir isso. Então, o desaparecimento de Lochanda Sakura é hoje. É hoje o desaparecimento dele. E nós já cantamos a canção de Alilo Premadama Koruna Prachura, que é a canção glorificando os associados de Mahaprabhu. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, pode fazer. Hoje é véspera de Natal, né? Nós não somos cristãos, nós respeitamos Jesus Cristo, claro, respeitamos Jesus Cristo, mas não somos cristãos. A escritura que nós seguimos tem 5.500 anos, os Vedas, e na verdade nós seguimos uma parte dos Vedas que Mahaprabhu nos deu. Somente aquela parte dos Vedas. Nós não seguimos a Bíblia, nós seguimos uma parte dos Vedas. Nós somos Arupa Nuga Sampradaya. O que Rupa Goswami falou, que Mahaprabhu disse para ele, é o que nós seguimos. Srila Govinda Maharaj tem um vídeo dele, eu vou ver se eu procuro, e amanhã eu posto no grupo do Templo de São Paulo, um vídeo dele falando sobre Jesus Cristo no dia de Natal. Srila Govinda Maharaj. Eu não lembro o ano que foi isso, mas ele falando. E ele fala que Jesus Cristo tinha as qualidades de um Vaishnava. Ele era humilde, ele era tolerante, ele dava honra para todos sem querer em troca. Mas Srila Govinda Maharaj tem uma parte que ele fala assim, eu não posso reverenciar alguém que quebra princípios. Eu não posso reverenciar alguém que quebra princípios. Né? Então, ele diz isso. Nós sabemos a importância de Jesus Cristo, claro, no Ocidente principalmente. O que seria do Ocidente sem o cristianismo? O que seria do Ocidente sem o cristianismo? Porque o cristianismo, ele educa as pessoas de uma forma para você não fazer coisas erradas. Por quê? Porque não importa o motivo, né? O motivo é que você deve temer a Deus, né? Eu não sei se são todos os cristãos que têm essa pregação, né? Que você tem que temer a Deus. Mas alguns têm. Então a pessoa não faz coisas muito erradas porque ela teme a Deus, ela tem medo de Deus, né? Então isso é o cristianismo. Mas, né, nós não comemoramos o Natal, enfim, né, não é uma data para nós, como um Gora Purnima, claro, o aparecimento de Mahaprabhu, como nenhuma festa Vaishnava, né? E o nosso ano não começa no dia 1º agora de janeiro, né? O nosso ano começa no Gora Purnima. Então, o aparecimento de Deus e o começo do ano para nós é num dia só, o Gora Purnima. A lua cheia dourada. Esse é o dia para nós que nós temos realmente que comemorar. Hoje a gente faz uma média, né? Alguns fazem a média com a família, vai lá, se reúne com a família, tudo. Mas não é uma comemoração para nós como um aparecimento, um desaparecimento de um Vaishnava. Ainda temos bastante tempo de leitura aqui. Hoje de manhã, infelizmente não tivemos o programa, porque a internet estava com problema, mas agora restabeleceu. E amanhã faremos normal o programa, de manhã à noite, enfim, todos os dias não vamos parar, porque Srila Charnaraji fala que a vida devocional não tem folga, não tem férias, não tem aposentadoria, não tem feriado. Ela é todo dia e eterna. Nós temos que compreender isso. Hoje é Natal, não vou cantar a Japamala. Hoje é Natal, não vou oferecer boga para Deus. Hoje é Natal, não vou fazer isso. Hoje é Natal, não vou escutar a live, escutar Harikata. Não, todo dia é dia de servir Deus. Independente se é Natal, se é Ano Novo, se é Páscoa, se é o teu aniversário, se é o aniversário de quem for, não importa, todo dia é dia de servir Deus. E Srila Govinda Maharaj fala também
Srila Govinda Maharaj fala que o dia bom é o dia que você serve Deus. O dia bom é o dia que você escuta Harikatha. Então vamos escutar Harikatha agora, continuando, de Silachara Maharaj. Nós estamos tendo a associação de Silachara Maharaj agora, escutando o Harikatha que ele deu no dia 30 de janeiro de 2020. Como eu já falei, né, ele deu essa aula em Ulubéria, um programa ao meio-dia. Essa aula foi dada em Bengali, traduzida e transcrita por inglês, e agora estamos lendo em português. E ele continua falando. Nós chegamos aqui, nessa era de Kali, o título da aula é Leve o serviço a sério. Olha só o título da aula. Leve o serviço devocional a sério. E ele fala, chegamos aqui a esta era de Kali, tendo um nascimento humano. Depois de muitas vidas, milhões e milhões de vidas, nós apenas fazemos a prática devocional, nós cantamos Haribol, Haribol. O que quer dizer Haribol? Cante os nomes de Hari, Bol é cantar. Haribol, Haribol. Mas não aprendemos o significado do que nós estamos fazendo. Certa vez eu perguntei a alguém, você canta Bhajan, Bhajabhakta Vatsala? É a canção que cantamos no dia do Ekadashi. E a todos os dias, ele diz, essa canção é o Gora Arati, é a canção que cantamos na oferenda da boga do meio-dia. Bhajabhakta Vatsala Sigora Hari, essa canção. Todos os dias nós cantamos na hora de oferecer a boga, na hora do almoço. Jashamati Nandana, Peye, Banista, Anita. Você pode me dizer o que Danista, Anita significa? Ele perguntou para o devoto. A pessoa disse, depois da refeição, Mãe Yashoda, ela está dizendo para trazer um pouco de Dani. Dani quer dizer coentro. Eles não sabem o que significa Jashamati, Ajampeye, Danista, Anita. Significa que Mãe Yashoda diz a uma golpe chamada Danista para levar a praçada de Gopal, de Krishna pequeno, para Radharani. Então, Mãe Yashoda fala para levar a praçada de Krishna, pequenininho, Gopal, para Radharani. É isso que quer dizer essa canção aqui que cantamos. Então, é necessário entender o significado do que nós cantamos e praticarmos corretamente. Nós dizemos que Gauranga Mahaprabhu é a forma combinada de Sri Radha Krishna. Então, como é possível que Gadadhar Pandit seja a encarnação de Shrimati Radharani? Essa pergunta, ela pode vir. Krishna pega o coração e a auréola de Shrimati Radharani e se torna Gadadhar Pandit. Se torna Gauranga. E o corpo de Shrimati Radharani vem como Gadadhar Pandit. Você deve se lembrar disso. Na verdade, por que Silachara Maharaj está falando isso? Porque a gente tem que saber algumas coisas. O nosso caminho não é Jnana Yoga, o nosso caminho não é saber detalhes, nada. Srila Govinda Maharaj falou, não tem que saber detalhes e detalhes, mas o básico nós temos que saber.
E Srila Maharaj falou em outra aula anterior, ele falou, tem pessoas que não sabem nem o nome do seu guru, o nome completo do seu guru. E todo dia é falado no Chaitanya, o nome completo, após o Arati, tem o Chaitanya, é falado o nome completo do seu guru. E tem pessoas que não sabem nem o nome completo do seu guru. Chamam Srila Govinda Maharaj de Gurudeva. Outros chamam Srila Maharaj, Acharadeva, Srila Maharaj. Mas esse não é o nome completo dele. Nós temos que saber o nome completo do guru, pelo menos isso. Então, aqui Srila Maharaj está falando, quem é Mahaprabhu? É a combinação de Krishna com Shrimati Radharani, mas o que de Shrimati Radharani? O humor e a auréola, a cor, por isso que ele veio dourado, Goura. O humor, por isso que ele tem amor em separação por Krishna, porque é o que Shrimati Radharani tem. Ele veio como devoto, mas os últimos 12 anos dele em Puri, os últimos 18 anos dele, mas os últimos 12 anos, mais intensamente, ele estava em amor de separação, em êxtase de separação, porque ele tem o humor de Shrimati Radharani, Mahaprabhu. Nós temos que saber isso. Nós temos que saber quem está no altar. Tem coisas básicas que a gente tem que saber. Quem é Tulasi Devi? Por que nós fazemos o Parikrama em Shri Tulasi Devi? Quem é Tulasi Devi? Nós temos que saber pelo menos isso. O básico. Tem pessoas que estão há 10, 20, 30, 40 anos, não sabem quem é o Panchatattva, que é Mahaprabhu, é o irmão dele, Nityananda Prabhu, é Advaitacharya, que é o Mahavishnu, é Gadadhar Pandit, que é Shrimati Radharani, é Srinivasacharya, que é um íntimo, um devoto íntimo de Mahaprabhu. Então nós temos que saber o básico, pelo menos o básico. Por isso que ele está falando aqui. As pessoas cantam as canções, mas não sabem a tradução. Não leem o que o Guru fala. Então nós temos que compreender isso. Não saber detalhes, mas o básico nós temos que saber. Você deve se lembrar disso. Ele fala, nós recebemos esse nascimento humano como resultado de grande fortuna. Então, é necessário levar a sério a consciência de Krishna e o Senhor Supremo. Então, Srila Maharaj está falando aqui, e tem um verso que é dito também, ele sempre falava, que fala assim, após milhões e milhões de vidas, de renascimentos, nós tivemos a misericórdia de Krishna e do Guru, e o Guru se apresentou para nós, o Guru genuíno apareceu para nós. O que é essa misericórdia de Krishna? O Chaitya Guru, todo mundo tem o Chaitya Guru, o Guru interno. O Guru interno, quando você tem sinceridade, ele coloca você num devoto puro, ele vai te dar um Guru genuíno, um instrutor, um Guru iniciador, instrutor genuíno. Mas é o Chaitya Guru que vai te levar para o Guru interno, para o Guru genuíno. O Guru interno, pela misericórdia de Krishna, ele vai te levar para o Guru que você recebeu iniciação, um Guru genuíno. Se for um Guru genuíno, claro. Se você não tem iniciação de Guru genuíno, é porque você não tem sinceridade de querer Krishna. Todo mundo que tem um Guru genuíno, que estão aqui ao meu lado, tem essa sinceridade de querer Krishna. É só praticar. Então, como diz aqui Srila Maharaj, nós temos um corpo humano, que é muito raro ter um corpo humano. Nós tivemos a misericórdia de Krishna e do Guru, e o Guru nos tirou da escuridão, da ilusão material. Ele deu para nós, qual é o nosso relacionamento eterno com Deus? Servir Deus eternamente, Sambandha Gyana. Nós cantamos todo dia isso, no Vandana, de manhã e à noite. Om Adhyana Mirandasya, Dhyana Dhyana Shalakaya, Chakshura Militan Dhyanata, Esmaestri Guravena Maha. Que quer dizer isso? O Guru nos tira da escuridão através do Sambandha Gyana. Um unguento de Sambandha Gyana, o conhecimento, o relacionamento real com Deus, que é ser um servo eterno de Deus.
ele nos tira da escuridão. Então nós temos um corpo humano, nós temos um guru genuíno. Nós temos que aproveitar isso, mas aproveitar de que forma? Servir. Escutar o guru e servir. É raro ter isso. É raro ter um corpo humano e muito mais raro encontrar um guru genuíno. E nós temos isso. Então nós temos que aproveitar, e aproveitar no sentido de servir. Servir da forma correta. Então, como diz aqui, é necessário levar a sério a vida devocional. É necessário levar a sério a consciência de Krishna. E hoje é um dia próprio para ler isso, né? Porque tem muita gente hoje que vai estar com a família e vendo todo mundo beber, vendo todo mundo comer carne, vem comer ovo. E as pessoas vão falar, como esse doce aqui. Aí você fala, não, tem ovo, né? Esse doce tem ovo. Ah, mas tudo bem, é uma vez por ano. É isso que você vai escutar. É Maya. Maya na forma de algum parente seu, de alguém que você gosta, falando, tudo bem, é uma vez por ano. Bebe um copo de vinho, uma taça de vinho. Bebe uma taça de champanhe para comemorar o Natal, para comemorar o Ano Novo. E quem usa droga vai falar, vamos lá, vamos usar agora, é uma vez por ano. É para comemorar o Natal. Então, nós temos que ser sérios na vida devocional. Sempre vamos ser provocados por Maya. Maya vai estar sempre do nosso lado. E Maya usa alguém que a gente gosta para provocar a gente. Às vezes é quem a gente não gosta também. Mas Maya vai usar aquele que você gosta, aquela pessoa que você gosta, como amigo, como, sei lá, cônjuge, como alguma coisa. Vai usar e falar, vamos lá, vai, me acompanha. Você vai me deixar beber sozinho? Você vai me deixar usar maconha, cocaína, sei lá o quê, LSD, qualquer droga sozinho? Usa comigo. Você não gosta de mim? Usa comigo. É Maya. É Maya te provocando. E aí nós temos que ser sérios. A vida devocional não é brincadeira de criança. A vida devocional é uma coisa séria de pessoas adultas, que têm um objetivo. O adulto tem objetivo na vida. Então, você, para seguir o objetivo, você tem que praticar, você tem que ter foco naquilo. Se você quer ser algo, você tem que ter foco naquilo. A vida material é assim, imagina a vida espiritual. Como que pode ser diferente a vida espiritual? Se você quer ter uma evolução espiritual adequada, seja sério. Leve a consciência de Krishna seriamente, sem quebrar regras, sem quebrar regulamentos e sendo forte para não deixar Maya vencer nós. A Maya está tentando nos tirar da vida devocional através do teste, mas nós temos que ser fortes. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ele abriu guerra contra a Maya. E nós temos que ser fortes para continuar essa guerra contra a Maya. Não adianta você falar, eu quero abrir guerra contra a Maya. Mas realmente temos que ser sérios, porque Maya é forte. Maya tem a potência de Deus. Nós não temos essa potência de Deus que ela tem. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém fez algum comentário. Temos algumas pessoas assistindo aqui, isso é muito bom, a gente fica feliz com isso, que tem pessoas que realmente, em vez de querer desfrutar, nesse dia que vai todo mundo desfrutar, ou já está desfrutando, tem pessoas que estão querendo ouvir Harikatha de um devoto puro como Silachara Maharaj. Isso é gratificante, a gente estar aqui e ver alguém que está interessado em evoluir espiritualmente. Por enquanto, só a pergunta do Radhakanta Prabhu, mas eu já respondi as deidades aqui do Templo de São Paulo quais são. Vamos cantar então agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Mas se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer ao final da canção. Eu posso tentar responder. Todos juntos então agora, Nama Sankirtan
Hariharai. Hariharai Nama Krishna Jadavaya Nama. 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govinda Ram Shima Dusudan. Giridhari Govinatha Madana Mohan. Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radharara Shiva Sari Gora Bhattavrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha. Jai Gosai Gori Charana Bala. Jahate Vignana Savistapura. Jai Gosai Dasabala Padari Mora Puchagra. Chandra Charana Sevi Bhakta Sanjeva. Janame Janame Morari Abhila. Jai Gosai Jai Mati Koilavasa. Rama Krishna Vijalila Korila Prata. Arande Guru Hari Bhagavindava. Arande Guru Hari Bhagavindava. Shri Guru Vaishnava Pade Bhagavindava. Shri Guru Vaishnava Pade Bhagavindava. Hari Ram Krishna Kore Narotama. Hari Ram Krishna Kore Narotama. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare. Hare Rama Hare Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare.
Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Gora, Gora, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Sakinandana, Gora Hari, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Jaya Nitai, Jaya Gora, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, Nitai Gora Haribo, 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 Nitai Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver aqui se alguém fez algum comentário, alguma pergunta. Não, por enquanto ninguém fez, somente Dandavati Paranã, boa noite, enfim, né? Eu que agradeço vocês estarem aqui, participando conosco aqui, escutando o Sivacharan Maharaj, dando o Harikatha. E só queria comentar mais uma coisa, né, que eu lembrei. Hoje é um dia no mundo inteiro, né, um dos dias Natal e virada de ano, né, que daqui uma semana, a maior índice de suicídio no mundo é nesses dias, porque a pessoa está sozinha, enfim, ela desfruta dos sentidos, mas ela vai ver que ela está sozinha. E aí um dos maiores índices de suicídio são nesses dias Natal, Ano Novo, enfim, né? Então, nós que recebemos iniciação do Guru genuíno, nós temos que compreender que eles não têm uma perspectiva de vida, porque eles falam, eu estou sozinho, né? Não tenho ninguém. Naquele dia que está todo mundo lá festejando, ele vê todo mundo festejando, a pessoa está sozinha, a pessoa fala, eu não tenho ninguém, eu sou um coitado e tal. Não, nós temos o Guru, nós temos Deus, nós que recebemos iniciação, nós temos um Guru genuíno, então nada é mais importante que isso. Se você está sozinho, se você não tem família, se você está lá carente, né, de relacionamento mundano, não importa isso, você tem um Guru genuíno, você está seguindo a consciência de Krishna, do jeito que a gente segue, mas é algo muito importante. Então, as pessoas elas cometem suicídio, a maioria pelo menos, porque não tem um Guru genuíno, eles não compreendem que o mundo não é somente esse corpo, e, né, que nós não somos esse corpo, que vai continuar na próxima vida e nós somos a alma. Então, nós não temos esse problema porque nós temos um Guru genuíno, nós estamos servindo Deus, e somente lembrei disso daí, porque hoje é um dia triste, né, para essas pessoas que estão tristes, mas elas não têm a compreensão que o corpo não é nada. Então não adianta a pessoa acabar com o corpo grosseiro, porque o corpo sutil permanece, a mente, e a mente que sofre. Então, uma boa noite a todos, Dandavati Pranam. Como disse também nos dias aí que lemos esses dias, tenha uma convivência com a família hoje harmoniosa, né? E não faça a renúncia falsa. Então, conviva com as pessoas hoje é véspera de Natal, mas internamente esteja renunciado a Deus. Externamente, claro que você não vai fazer o que os outros fazem, beber e comer carne e tal, mas participe da reunião sim, e não há problema algum em fazer isso. Uma boa noite a todos, Dandavati Pranam, até amanhã às 7 horas da manhã com o Mangal Arati.